Vocês sabem como se produz uma cerveja? Quais são os processos dessa produção? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou Edson Perrone do canal Hop Zone. Hoje nós vamos falar sobre o processo de produção da cerveja. Nós vamos falar como você obtém os insumos para fazer uma boa receita, como moer os grãos, como fazer a braçagem, a mosturação, como fazer a fervura, o resfriamento do mosto, a inoculação da levedura, a fermentação, a maturação e o envase da sua cerveja. Bom, agora nós vamos começar a fazer a nossa primeira cerveja. E para fazer a nossa primeira cerveja, nós temos que ter uma receita. Então, esta receita, ela é muito importante para os primeiros passos, para a gente ter um bom sucesso na primeira cerveja e daí dar o estímulo para as próximas. Essa receita você tem que adquirir, mas primeiro você tem que definir o que você quer. Qual estilo de cerveja você quer fazer? Dentre os múltiplos estilos que existem, vamos pegar alguns como exemplo. Por exemplo, se você pretende fazer uma cerveja leve, uma blonde ale, você vai ter que usar uma receita adequada para uma blonde ale. Se você quer fazer uma cerveja, uma lager, que é uma cerveja de baixa fermentação, essas muito comuns no mercado, também você vai ter que usar os insumos adequados para uma lager. Se a gente pegar outro exemplo, uma cerveja bem elaborada, como uma IPA, uma APA, que são cervejas que trabalham muito amargor, sabores, aromas, você tem que usar os insumos adequados para esse tipo de cerveja. Como que vocês vão obter esses insumos? Bom, você pode ir numa loja, até aconselhamos isso, vocês irem numa loja e comprar esses insumos já prontos. Você pode encomendar pela internet, ou você pode, no futuro, também elaborar as suas receitas, como nós vamos ensinar. E vamos disponibilizar para vocês umas receitas nossas que já foram testadas com muito sucesso. Um dos primeiros processos, depois que você definiu a sua receita, é você ter que moer os grãos. Nós aconselhamos no início do processo, quando você começar a fazer sua cerveja, que você já compre a receita moída. As lojas de insumos normalmente já moem os grãos para vocês. Bom, mas por que a moagem? Nós temos que moer o grão para poder extrair de dentro de cada grão o amido, para facilitar a sua conversão em açúcar. Ele não pode ser pouco moído, porque vai dificultar essa conversão. E se for muito moído, pode acontecer o entupimento no seu processo de fabricação e atrapalhar o processo. Depois, nós vamos ensinar a vocês como que a gente faz esse tipo de moagem, quais são as dicas para obter um bom grão moído na sua abraçagem. Agora nós já temos a receita e os grãos moídos. Nós vamos iniciar o processo de produção da cerveja. Como é que essa cerveja vai ter que ser feita? Nós vamos ter que tirar dos grãos o amido que está presente no grão e transformá-lo em açúcares que serão fermentáveis pela levedura. Esse processo nós chamamos de braçagem ou mosturação. Bom, para a gente entender isso melhor, vamos lembrar que a braçagem ela é, na realidade, a produção de um chá muito doce, a extração dos açúcares dos grãos. Então, nós vamos fazer dentro de um meio aquático, dentro da água, nós vamos colocar os grãos moídos, e vamos controlar uma temperatura. Essa temperatura que vai atuar na água
para essa transformação, essas reações químicas, é que vai produzir o mosto. Então, se a gente quer extrair daqui os açúcares, que é o objeto da abraçagem, esses açúcares, eles vão ser obtidos com determinadas enzimas que vão atuar em cima dele. Essas enzimas são duas, basicamente. Existem outras, não vou falar de algumas. As alfa, na verdade, beta-amilase, que é a primeira, que atua, e a alfa-amilase. Essas duas enzimas já estão disponíveis no grão. A gente vai atuar em cima desse processo com a temperatura. Nós vamos chegar a uma temperatura, quando a gente trabalha com a temperatura entre 60 e 65 graus, a temperatura mais baixa, nós estamos ativando as betas-amilases. Se a gente trabalhar com a temperatura de 69 até 70, 72 graus Celsius, nós estamos trabalhando as alfa-amilase. Se a gente trabalha com essas beta-amilase, nós vamos ter uma cerveja que vai ter mais açúcar, então ela vai ser mais fermentável, vai ser mais seca, porque ela vai destruir muito açúcar, vai converter muito açúcar, e vai ser uma cerveja mais leve. Se você usa temperaturas mais altas, você vai estimular as alfa-amilases, que vão deixar uma cerveja menos fermentável, vai ter mais açúcar residual e mais corpo na cerveja. Então, nós podemos controlar essa temperatura para fazer a cerveja que nós estamos planejando. Bem, já fizemos a abraçagem e extraímos o amido dos grãos e produzimos agora um líquido doce. Esse líquido doce, que já é o mosto, ele agora vai ser fervido. Então agora nós vamos falar do processo de fervura. Acabou a misturação, transferimos para a fervura. Bom, esta fervura, o que nós vamos fazer durante a fervura do mosto? Bom, a fervura, nós vamos ferver, geralmente nós fervemos a cerveja entre 60 e 90 minutos. Essa é a média, né, de fervura. Para que nós fervemos esse mosto? Primeiro, para esterilizar, né? Então aqui nós fazemos a esterilização. Depois, nós vamos trabalhar em cima de eliminar determinados aromas e acrescentar alguns sabores à cerveja. Então, eliminar aromas na cerveja e incorporar sabores. E é aqui que nós vamos incluir o lúpulo, né? Então, nessa fervura, entra o lúpulo. Esse lúpulo, ele tem que ser fervido de acordo com a sua receita. Tem lúpulos que precisam ser fervidos desde o início da fervura, outros lúpulos vão ser fervidos mais no meio ou no final da fervura. Depende de que tipo de lúpulo nós estamos falando. Os lúpulos, geralmente lúpulos de amargor, eles são colocados no início da fervura. Já os lúpulos que têm função de aroma e sabor, mas no final da fervura, porque a própria fervura elimina esses sabores e esses aromas durante o seu processo. Aqui também podemos colocar alguns adjuntos na cerveja, como são feitos nas cervejas belgas. Então, durante a fervura, nós estamos agora finalizando o processo de produção do nosso mosto. Bom, agora nós fervemos o nosso mosto.
Bom, a cerveja está extremamente quente agora. Nós não podemos inocular a levedura com ela quente. Então nós temos que ter um processo que nós chamamos de resfriamento. O que é esse resfriamento? É a gente fazer com que esse mosto quente fique frio rapidamente. Existem vários processos para isso. O mais usado em cerveja artesanal caseira é a gente já usar um chiller, que é uma serpentina que colocamos dentro do mosto quente, aonde a água passa, água fria, água da torneira, passa para trocar o calor e refrigerar o nosso mosto até uma temperatura adequada para a gente botar a levedura sem danificá-la. Bom, nosso mosto agora está frio. Tem que ser uma temperatura abaixo de 30 graus. O ideal é em torno de 25. Depende muito da levedura que você vai usar. Bom, agora o mosto refrigerado, nós temos que colocar a levedura. Bem, durante a fervura, esse mosto perdeu praticamente todo o seu oxigênio. Então nós temos que fazer agora uma transposição desse mosto para um balde de fermentação, um fermentador que vocês forem usar para fermentar, e nesse momento nós temos que tomar bastante cuidado para aerar o máximo esse mosto, máximo possível. Bom, a levedura nesse processo, se você está usando levedura em saquinho, que é o mais usual e recomendado para quem está iniciando, vocês devem ter hidratado esse saquinho, esse pozinho. É botar dentro de um pouquinho de água sem cloro, esse pozinho e deixar esse pozinho se hidratar ali. Depois que ele está hidratado, a gente joga dentro desse mosto refrigerado e aerado e mistura para ir para o fermentador. Agora nós vamos falar uma das principais etapas da fabricação da cerveja, que é a fermentação. Esse é o processo onde nós vamos pegar aquele mosto que nós preparamos durante a abraçagem, a fervura. Então vamos pegar o mosto, vamos deixar as leveduras trabalhando para ter a nossa cerveja. Então quem vai trabalhar aqui são as leveduras. São elas as verdadeiras cervejeiras, porque são elas que pegam esse caldo doce e produzem a nossa cerveja. Durante esse processo da fermentação, nós vamos obter aqui dois subprodutos, o gás carbônico e o álcool. O álcool que fica incorporado na cerveja. Então esse é o processo de fermentação. Agora, se nós vamos trabalhar uma cerveja ale, depende do estilo da nossa cerveja, né? Nós temos que fazer esse processo dentro de uma temperatura controlada. A cerveja ale, ela é fermentada dentro de um padrão de 18 graus Celsius a 22 graus Celsius. Isso aqui varia muito, mas essa é uma temperatura aceitável para ele. Se a gente estivesse trabalhando uma cerveja lager, nós vamos ter que trabalhar uma temperatura mais baixa, que pode variar de 10 graus até menos a 14 graus Celsius. Isso é uma média, pode ser, depende da receita. Então observe, ale, uma temperatura mais elevada, lager, uma temperatura mais baixa. Com isso, nós vamos ter no final do processo, que depende muito da atenuação da cerveja, quando começar o álcool a parar de ser produzido, o gás carbônico parar de ser gerado, o trabalho da levedura parar de ser executado, nós encerramos o processo de fermentação. Bem, agora, finalizando a produção da nossa cerveja, ela vai passar por um processo de maturação. Esse processo de maturação, ele vai ser em temperaturas frias, geralmente entre 0 e 3 graus Celsius.
Então nós temos que abaixar a temperatura para fazer algumas melhoras na cerveja. Que melhoras? Aromas, sabores, eliminar alguns resíduos indesejáveis da cerveja e também fazer a clarificação da cerveja, porque durante a temperatura mais baixa, os particulados, leveduras que ainda estão sobrenadante, elas tendem a se precipitar no fundo do balde fermentador. E aí nós teremos uma cerveja muito melhor, muito mais elaborada. Agora nós temos a nossa cerveja pronta, né? Nós já passamos por vários processos, passamos pela receita, moer grão, braçagem, fervura, resfriamento, inoculação da levedura, fermentação, maturação, cerveja pronta, agora o invase. Bom, a cerveja está dentro de um fermentador, pronta, e nós precisamos colocar ela dentro da garrafa, vedar a garrafa. Mas como nós vamos gerar o gás aqui dentro da garrafa? Bom, esse é um processo que nós chamamos de prime. O prime é a gente estimular as leveduras dentro da garrafa, garrafinha pronta, a fazer uma segunda fermentação bem curtinha, só para ela gerar gás suficiente para dar a pressão dentro da garrafa e formar a cerveja gasosa que nós conhecemos. Então, antes de engarrafar, nós temos que pegar, por exemplo, se a gente está fazendo 20 litros de cerveja, nós vamos colocar uma média. Para cada receita de cerveja tem uma quantidade de prime para fazer ela mais gasosa, menos gasosa, mais espuma, menos espuma. Isso varia muito da receita. Eu vou pegar um valor aqui só para vocês entenderem. Bom, eu quero botar uma quantidade mínima de açúcar ali só para fazer o gás, mas não ficar um gás muito exagerado. Então eu vou botar, um cálculo que eu vou usar vai ser 5 gramas por litro. Então eu vou ter, se eu vou botar 5 gramas por litro e tenho 20 litros, eu vou precisar de 100 gramas de açúcar para fazer esse prime. Esses 100 gramas de açúcar, eu geralmente pego uma panela, coloco os 100 gramas dentro de açúcar, peso, coloco ali dentro, vai fazer uma cama de açúcar ali granulado. Aí eu coloco água até passar o dobro do açúcar. Levo para o fogo, deixo ferver, vou misturando para dissolver esse açúcar na água. Aí vai virar o que nós chamamos de açúcar invertido. Esse açúcar invertido a gente joga no balde, mistura muito bem e dali nós vamos fazer o processo de engarrafamento da cerveja. Bom, existem outros processos de invase. Eu falei no prime porque o prime é o que o cervejeiro caseiro iniciante mais faz. Mas quando ele já adquire uma certa experiência, ele pode fazer um processo de conta-pressão. Esse processo de conta-pressão, ele precisa ter já um cilindro de gás carbônico, precisa ter uma válvula que regula a pressão. Isso nós vamos falar mais tarde, vamos demonstrar como é que isso funciona. Mas existe esse método. Outro método é a gente pegar a nossa cerveja pronta, colocar dentro de um post-mix ou dentro de um barril e injetar gás carbônico. Também vamos precisar de um cilindro para injetar esse gás carbônico ali dentro, até por força da própria pressão do gás, ele ser misturado em todo o líquido. Então são os processos mais usuais de gerar o gás carbônico.